E a conversa sem recalque de hoje traz Ricardo Brozovsky. Vamos conversar sobre as raízes da filosofia implicando na psicanálise e como é que essa psicanálise hoje atua com a filosofia enquanto multidisciplinaridade na nossa clínica, na nossa atualidade. E iniciando, a gente traz um texto assim: a psicanálise não nasce no vazio. Antes de Freud sentar-se para escutar seus pacientes, a filosofia já vinha há séculos desconfiando da consciência, da razão e da suposta transparência do sujeito para si mesmo. A ideia de que somos atravessados por forças que não dominamos não é uma invenção clínica, é uma inquietação filosófica antiga. O que Freud diz de modo radical e o que ele fez foi deslocar essas perguntas no campo abstrato do nosso pensamento para o terreno vivo do sofrimento humano. Boa tarde, Ricardo. Como é que você vai, meu amigo? Boa tarde, como está Vossa Excelência? Tudo na Santa Paz? Cara, tudo tranquilo por aqui, irmão. Maravilha. Ricardo, a primeira coisa é para as pessoas, nossos colegas e os leigos, entenderem, afinal de contas, o que é a filosofia, qual o papel da filosofia, qual a importância da filosofia no nosso dia a dia. Bom, tudo que a gente vê ao nosso redor envolve a filosofia. O termo filosofia é a união de duas palavras gregas, né? Philos, filia, amor, e sofia, sabedoria. Então, é uma forma de se olhar o mundo através do amor à sabedoria, ou seja, através do conhecimento profundo e íntimo com determinadas coisas que nos envolvem. E ela sempre tem um quesinho de subjetividade, talvez essa é a grande coisa. Ela se torna importante porque nós observamos com mais amor e com mais busca de conhecimento aquilo que de uma forma ou de outra nos causa espanto e interesse. E talvez essa parte mais importante da filosofia, o espanto e o interesse, que nos levam a olhar para as coisas, para as relações, para as pessoas, para nós mesmos, a modo de conhecer cada vez mais. E a partir desse conhecer cada vez mais, observar espantosamente o quanto nós não conseguimos conhecer nem mesmo aquilo que nos está ao redor, né? A ideia de filosofia, embora para a maioria das pessoas ela comece com Sócrates, principalmente a partir do oráculo de Delfos, lá ao deus Apolo, né? Conhece-te a ti mesmo. Ela já começa muito antes com o olhar para a natureza e a explicação não mítica, ou seja, uma busca de explicação racional que fuja do senso comum para aquilo que a natureza oferecia. E aí então vem Sócrates e diz, não é só para a natureza, mas conhece-te a ti mesmo. E como isso é difícil, conhecer-se a si mesmo. E talvez aí a gente já encontre a primeira intersecção da psicanálise com a filosofia, né? Como nos conhecemos a nós mesmos, se quando perguntam para nós quem somos, nós oferecemos a nossa casca, né? Eu Maravilha. sou o Ricardo, trabalho com determinada coisa, me relaciono com determinada pessoa, moro em determinado lugar, mas se o Ricardo mudar de lugar, ele vai continuar sendo quem é. A essência está ali. Se trocar o relacionamento, ele vai continuar sendo quem é, né? Se ele for trabalhar com outra coisa, vai continuar sendo quem é. E se ele bater a cabeça e esquecer o nome, ele vai continuar sendo quem é. Então, nós oferecemos para os outros e nos contentamos muitas vezes com a casca, né? Então, a gente não se conhece e não se conhecendo, como tudo que a gente vê é aquilo que se faz por mim, aquilo que faz sentido para mim, né? Então, tudo que a gente vê ao nosso redor é uma hermenêutica pró-me, então a gente não se conhecendo não consegue conhecer aquilo que está ao nosso redor também, né? Não conhece os relacionamentos, não conhece as coisas, não conhece nada. Então, a provocação que Sócrates traz, ela é fantástica, né?
conhece-te a ti mesmo. E aí nós chegamos numa quase impossibilidade organizacional do próprio ser humano. Nós não temos meios suficientes e completamente adequados para nos conhecermos a nós mesmos. Temos muitos, né? A psicanálise, a filosofia clínica, o método da Design terapia, né? A logoterapia, a psicologia, que vão nos trazer abordagens e olhares, ou técnicas que nos possibilitem olhar para nós mesmos, mas eu diria que, em boa medida, a gente não consegue perceber a profundidade que a gente tem. E a filosofia, então, ela fornece meios, não necessariamente para nós nos enxergarmos enquanto matéria, espírito, alma ou qualquer outra coisa, mas ela nos oferece meio para convivermos com o abismo que existe dentro de nós. E eu acredito que, em boa medida, é isso que a psicanálise também faz. Ela nos faz compreender aquilo que nos falta, né? Compreender o que nós desejamos e nunca teremos, compreender as angústias a partir daquilo que são são nossas carências, nossos tamponamentos, mas um conhecimento profundo de quem nós somos, eu acredito que é quase impossível. E a filosofia e a psicanálise ensinam a trabalhar justamente com essa impossibilidade de um conhecimento profundo, dando ainda sentido para a existência, para que nós não caiamos simplesmente na desgraça de acharmos que a vida também não vale, porque eu não entendo, eu não compreendo, eu não conheço tudo que me cerca. Muito bom. Ricardo, de uma maneira geral, a gente acaba entrando na psicanálise sem essa percepção inicial da filosofia. Os leigos que nunca leram nada sobre psicanálise, sobre Freud ou qualquer outro psicanalista, Uhum. acaba entrando nesse universo sem a identificação com a filosofia, mas descobre ao longo do percurso que é quase existencial você também passar a estudar filosofia em paralelo. Tanto que tem vários colegas nossos que já vieram da filosofia ou vão para a filosofia depois para complementar essa formação. Eu queria entender assim, qual a sua perspectiva sobre por que filosofia, sociologia, antropologia, que são ciências tão essenciais, são aparentemente tão descartadas no meio acadêmico tradicional ou ignoradas? Por que elas não têm o destaque que de fato elas têm? As nossas ciências mães, elas estão ficando de lado, né? Eu acho que um pouco disso vem do desencanto que nós tivemos agora na pós-modernidade com a Idade Média e com a Idade Moderna, né? E aí a gente pode dar o nome que quiser, hipermodernidade, capitalismo tardio, pós-modernidade, é tudo a mesma coisa, mas em boa medida com o desencanto, porque essas ciências vão trazer para nós métodos de observarmos criteriosamente e racionalmente aquilo que nos cerca, né? A sociedade, a vida, a cultura, aquilo que aconteceu antes de nós. E o mundo medieval foi um mundo marcado pelo sagrado. Apesar de já buscarem-se tentativas de viver o mundo apenas racionalmente, o mundo medieval é uma consequência do mundo da antiguidade e ele é extremamente religioso. E o mundo religioso deu ruim, né? Tanto que a gente fala que é o período mais religioso da humanidade, a Idade Média, quase pode ser dito que ali Deus tirou férias, porque foi uma desgraceira completa. Aí vem a ideia, com a modernidade, século XVI em diante, de que, racionalmente, nós vamos fazer um mundo perfeito, né? Como a gente está vendo agora o mundo através dos nossos próprios olhos e com a razão, e aí então através da filosofia, da sociologia, não tinham esses nomes ainda, mas através delas, nós vamos fazer um mundo melhor, e como isso não se concretiza, e a ideia de que é impossível que a gente não se torne melhor, né, do iluminismo, vai desembocar há uns 80 anos atrás, na Segunda Grande Guerra, ali vem um desencanto completo também com a razão. E aí nós acabamos transformando aquilo que era racional
e que se encaminhava para uma organização do pensamento e da vida, nós abandonamos isso e hoje a gente pensa, então, somente na técnica, né? Então, hoje é tudo técnica. A gente vai olhar um currículo de ensino médio, as aulas que estão privilegiadas ali são, e são importantes, né? Mas matemática, física, química, biologia. Então, desvendar a vida significa apenas desvendar os quadrados que ainda são herança da modernidade, mas desvendar os quadrados, como eu funciono biologicamente, como eu funciono fisicamente, como eu funciono quimicamente, mas você não vê mais a totalidade, né? E as ciências mães, elas vêm perdendo esse espaço, acho que justamente por isso, porque nós estamos olhando cada vez mais tecnicamente algo que não é técnico, né? Eu tenho um livro que eu li um tempo atrás, De Perto Ninguém é Normal, né? Só quem vive dentro de casa sabe onde o calo aperta. E aí, justamente, a gente vem agora observando que existem tentativas de se criar passos técnicos para que a gente alcance 7 passos para uma vida mais feliz, 11 passos para uma vida mais eficaz, aí depois 21 passos e 21 maneiras para que você alcance não sei o que lá. E a gente percebe que isso, ao contrário da Idade Média, que foi longa, da Idade Moderna, que levou 400 anos, agora a Idade Técnica, que é a Idade Pós-Moderna, com 80 mais ou menos, já está entrando em decadência. Porque o mesmo vazio que Viktor Frankl encontrou lá atrás, nós percebemos hoje também nas pessoas que nos cercam, né? Os jovens vêm procurar a gente, nós percebemos eles vazios. Sabem e manejam técnica gigantesca, mas estão vazios. Os idosos, que eram os portadores da sabedoria, são que nem os jovens, vazios, ociosos e desesperançosos, né? Então, eu acho que, em boa medida, essa é a razão, e a gente já está colhendo as consequências dessa não observação e do não cuidado das ciências mães, né? Olhar para a filosofia nada mais é do que uma forma de interpretar a existência que nos é dada, né? Talvez uma das grandes partes da filosofia seja a hermenêutica, a ideia de nós interpretarmos as coisas que nos ocorrem. E a gente perdeu essa capacidade de, em boa medida, lúdica, de interpretar as coisas que nos cercam. Muito bom. Ricardo, e quando a gente fala do inconsciente e trazemos o conceito freudiano, a gente está falando de uma invenção psicanalítica ou dando um outro nome para algo que a filosofia já sinalizava antes? Ah, já sinalizou. A filosofia, como dizem no filme 2012, né? Freud sabia, a Bíblia também sabia, né? Então, a gente observa algumas questões, né? A gente olha, por exemplo, a teoria mimética de Platão, né? A ideia é, eu entendo aquilo que tem ao meu redor, porque em algum momento isso foi contemplado no eterno, no perfeito. Mas como eu sou imperfeito e vivo num mundo imperfeito, eu não compreendo plenamente, eu não vivo plenamente. Então, quando eu partir dessa existência, eu voltarei para o perfeito, né? E a ideia é justamente assim, eu olho para um cachorro e eu sei que é um cachorro, porque a minha consciência, ela contemplou isso, né? E para mim isso é um sinal exímio de que eles já tinham uma forma de perceber o inconsciente, né? Eu entendo o mundo a partir de bases que me são dadas e que nem sempre estão claras na minha cabeça. Aí eu vou atribuir isso ao nome de Deus, ao eterno, ao perfeito, mas é a partir dessa base estruturada por trás, nem sempre tão perceptível e palpável, é que eu interpreto as coisas concretas que me existem ao meu redor, né? Então, dor é por causa disso, eu vou compreender a dor justamente porque eu não sofria, eu não tinha dor lá atrás. Então agora eu sei que é ruim. Então por isso eu preciso voltar ao lugar onde eu não tinha dor. Esse lugar é o que? É o
o perfeito. É um inconsciente que está ali, bem elaborado e que manda suas mensagenzinhas para a gente, né? A gente olha para as escrituras, né? Elas são, apesar de não conversarem muitas vezes, e muitos filósofos dizerem que elas não combinam a filosofia e a fé não deixa de ser uma grande teoria mimética e uma forma de absorção inconsciente de um superego, né? Então, todos esses construtos que já vêm vindo para nós há 2.500, 2.000 anos atrás. Agostinho depois vai retribuir isso também, Tomás de Aquino, Lutero, né? Essas são ideias que representam, de uma forma ou de outra, aquilo que nós vamos desenvolver nos últimos anos, a partir de Freud, da ideia de inconsciente. Mas sempre existiu a ideia de que existe algo por trás, né? Tem uma frase de Lutero, 1521, na Dieta de Worms. Ele foi expulso ali da igreja naquela época por causa da questão da reforma, e ele é perguntado se ele renegaria os seus escritos. E ele diz uma frase para mim que é extremamente psicanalítica: eu estou preso à minha consciência, né? Então, para mim, essa é a marca de que, não com o nome que a gente tem bonito hoje, mas que existia uma ideia de que existe algo por trás, que nos aprisiona e que nos deixa cativos daquilo que nós observamos, pensamos e compreendemos. Ontem a gente começou um clube de leitura, Ricardo. Existem vários grupos de leituras, obviamente, na faculdade de maneira dinâmica também, e as turmas buscam bastante as leituras de Freud, até como o processo inicial, metapsicologia, os primeiros escritos e por aí vai, as cartas, que são materiais necessários, fixos para a gente compreender o beabá. Uhum. E aí a gente criou um outro grupo que decidiu começar por filosofia. E aí decidimos começar por Nietzsche e pegamos Uhum. assim falar Zaratustra. Começamos outros. Todo mundo atravessado até a metade. A gente só leu o prólogo, mas já ficou todo mundo cortado na metade. E eu sou nietzschiano de carteira, eu gosto demais de Nietzsche. E lendo alguns materiais e alguns livros que eu ganhei de presente, falando inclusive de Freud e sua biografia, falando sobre a estrutura da psicanálise baseada em Schopenhauer e Nietzsche, que Freud, inclusive, nunca leu Nietzsche, mas se referenciou nele, basicamente porque haviam várias convergências nas ideias, ele não queria ser influenciado diretamente pela leitura de Nietzsche. Como é que a filosofia enxerga conceitos como sujeito, verdade, desejo? Como é que isso é trazido para a filosofia? Depende como a gente olha, né? Depende dos nossos pressupostos, mas eu diria assim, são conceitos que vão se moldando de acordo com a história, né? Se a gente for olhar para a Idade Média, todos os grandes filósofos, e tivemos vários, eles de um jeito ou de outro vão nos levar a compreender a estrutura do tempo que eles têm, né? Agostinho com a ideia de olhar para Deus, Tomás de Aquino. A gente vai pegar nesse finalzinho ali, os contemporâneos de Freud, eles vão estar vivenciando o sofrimento da quebra de paradigma, né? Eles já percebem que o mundo racional ele não dá as respostas que necessitam, né? Então, a partir disso, nós vamos encontrar algumas alguns prolegômenos que vão estruturar o pensamento que nós nos baseamos hoje, né? Peraí, Ricardo, peraí. A gente vai encontrar o quê? Alguns prolegômenos. Tradução, por gentileza, dicionário. Vamos encontrar algumas bases, né, que sustentam o nosso pensamento. As pessoas não conhecem os escritos de Nietzsche, de Freud, não sabem o que é o prazer, que é ler um texto de Schopenhauer, porque ele é sofrido e mostra que não é só gente que sofre, né? Mas o que a gente vivencia é muito nietzschiano, schopenhaueriano, freudiano. As bases da nossa sociedade estão impregnadas deles, né? E eu diria que, em boa medida, a gente vai olhar para os conceitos que tu me disse antes, e a gente vai ter que dizer, a partir desses
autores, nós vamos ter que dizer: a vida é dor e sofrimento. Existe desejo em Schopenhauer? Existe. Existe. Ele é inalcançável, né? É um pêndulo, onde eu sofro por não ter, e depois, quando eu tenho, eu fico entediado e eu quero outra coisa, né? O que é a vida se não isso, né? Eu estou andando a pé, eu quero uma bicicleta, tenho uma bicicleta, eu quero uma moto. Quando eu tenho uma moto, eu quero um carro. Quando eu tenho um carro, eu quero comprar um cavalinho, porque andar só de carro também não é tão divertido, né? Então, o que é a vida se não um pêndulo entre o desprazer de não ter e o tédio de possuir? A gente olha para Nietzsche e a gente vai entender um pouco dessa, que a gente vai chamar de sociedade doente, mas eu não acho que é uma sociedade doente, eu apenas acho que é uma sociedade que não se reconheceu ainda a ideia de que existe sim um vazio, né? Toda a filosofia de Nietzsche é: aprenda a viver o vazio que existe em você. Não tente preencher com porcaria, né? Aproveite o vazio, né? Então a gente vai olhar para eles. Então nós vamos pegar para Stevens, é, tem a filosofia do tédio, como viver bem o tédio. Nós vamos ter aquele japonês, coreano, que está na aula em Berlim, fugiu o nome dele, né? Agora, O a filosofia do cansaço, Han, né? O Han, isso. Cara, são Byung-Chul Han. releituras, são releituras Desculpa nietzschianas e interromper, freudianas. mas assim, na nossa contemporaneidade, você acha que a gente sustenta encarar esse vazio? A gente tem uma estrutura nessa contemporaneidade para isso? Não, a maioria não, né? Porque encarar o vazio, aí vem a ideia também de Nietzsche, né? Quando você olha para o abismo, ele olha para você de novo, né? E aí, quando você olha para você e você olha para você, embora seja uma redundância, quando você olha para você e você vê esse abismo e você se enxerga nele, isso é assustador. E aí, então, nós vamos ter esse fanatismo por horas de lazer, né? Que são como um balde furado, que você hoje à noite está feliz, amanhã de manhã tu já está tão vazio quanto, aí você vai precisar de algo maior. Nós vamos ter a exacerbação da drogadição, né? Então, você sempre precisa de uma dose a mais para tamponar o vazio. Nós vamos ter que sempre comprar algo a mais para tamponar, para esconder aquilo que nos falta, né? E aí eu sempre penso comigo assim: o consumismo é algo interessante, porque ele nos obriga a comprar uma coisa que a gente não precisa para mostrar para a gente que a gente não gosta ou que a gente está bem quando não está, né? Então, esse olhar para o vazio a gente não consegue fazer com suficiência. São poucas as pessoas que conseguem viver bem a ideia de não ter, de não ser. E aí nós nos deparamos com mais uma característica da nossa sociedade, né? Se até a Idade Média as pessoas eram conhecidas por ser alguém, né? Pelas suas frases, pelas suas ideias, da Idade Média até uns 50 anos atrás, as pessoas eram tidas por ter alguma coisa, tanto que foi a própria época em que a igreja ficou mais rica, né? Hoje a gente não é, não tem, mas parece ser e parece ter. Então, o parecer tomou o lugar do resto. Então, a gente tem as redes sociais que não permitem que a gente vivencie o nosso vazio, né? Então, essa é a grande crise. Eu acho que nós não temos o cacife de enfrentarmos o vazio, porque a gente justamente tem medo de se encontrar frente a frente. E se encontrar frente a frente é sempre um exercício doloroso, né? Ricardo, e hoje, dentro da nossa clínica, você entende que a psicanálise, ela reforça, ela contradiz ou ela radicaliza a filosofia, os conceitos filosóficos? Eu acredito que em alguns momentos elas caminham lado a lado,
mas que a psicanálise, justamente por ser uma teoria e um método, ela radicaliza e potencializa os efeitos da filosofia, justamente porque ela te dá meios de você olhar para si mesmo. Né? Ela vai fazer através do divã ou não, através da conversa consigo mesmo, da possibilidade de reinterpretação a partir de pequenas intervenções do analista, você se encontrar. É nesse momento que a filosofia ganha sentido. Né? Não adianta nada eu saber, por exemplo, que Agostinho escreveu Confissões, e é onde ele reflete: tarde te amei, você estava, te procurava longe, você estava dentro. Se isso não faz sentido para mim, é apenas uma teoria fria, né? E a filosofia ganha carne, ela ganha sentido, justamente quando eu consigo olhar para dentro de mim e dizer: essa pomba toda faz sentido, eu sou esse cara. Esse vazio que está sendo preenchido agora por existência, mas que não anula e que não tapa os buracos, pelo contrário, apenas os reinterpreta e se pergunta por que é um buraco. Isso é filosofia pura, em essência. Isso é amor à sabedoria plena. Né? Você, você já está me incitando, já tinha me incitado com nossas conversas, mas agora eu acho que eu vou ter que procurar uma pós em filosofia. Ou, É como sempre outros bom. colegas falam, cara, depois de acabar a psicanálise, é de se pensar fazer a graduação em filosofia, hein? Para dialogar. Eu fiz o caminho contrário, né? Eu parti da filosofia e depois fui para a Para psicanálise. psicanálise. E nesse sentido, Ricardo, na nossa leitura cotidiana para psicanálise, o que é que você sugeriria enquanto autores da filosofia, ainda que seja de maneira macro, para a gente embasar de maneira mais imediata a nossa psicanálise? Eu sempre sugiro começar pela República, livro 7 de Platão. Para qualquer coisa na vida, mas para psicanálise também. Né? Lá nós vamos ter o grande mito da caverna. Né? A psicanálise ela é uma reinterpretação do mito da caverna. É o puxar para fora e mostrar que fora tem luz. Ou divertido, é você deixar de olhar para fora e dizer: aqui dentro também tem luz. Né? E isso é sofrido. Então, Platão, né? Muito interessante os diálogos de Platão. Eu recomendaria, olhando para a Idade Média, a, alguma coisa de Tomás de Aquino, aqueles grandes 5 princípios. O que é um motor imóvel? E aí eu não preciso aplicar isso diretamente à existência de um ente superior, mas perguntar para mim: qual é o meu motor imóvel? O que em mim movimenta tudo e sem o qual eu não consigo ter existência? Né? Nós temos alguma coisa, sempre temos. Então, Tomás de Aquino, vindo mais agora para frente, além de Schopenhauer, que é um grande sofredor, mas é alguém sofredor que embasa a vida. Eu também diria, talvez, os grandes fenomenologistas, né, os ingleses, os franceses, que vão mostrar para nós que aquilo que ocorre ao nosso redor sempre estão dentro de uma cadeia de existência. E aquilo que acontece só me incomoda porque faz algum sentido para mim. E aí eu me pergunto, por que isso me incomoda? Né? A gente vamos pegar um exemplo agora, esse ano nós vamos ter eleição, né? Determinado presidente, se ele for eleito, por que me incomoda? Por que me deixa feliz? Né? E a gente vai vendo essas subjetividades que também ocorrem na fenomenologia, elas são fantásticas. Mas eu diria que, assim, olhando mais recentemente, embora não seja um filósofo, seja um psiquiatra, né? Viktor Frankl é muito interessante, porque ele vai nos dar uma base clínica,
de um psiquiatra, mas um olhar de alguém que sofreu tudo aquilo que a gente também sofre, né? Ele perdeu o contato com a sua esposa, ele viu as pessoas ao redor sendo mortas, ele não sabia se as pessoas que ele amava estavam vivas. Apesar de ter um estudo extremamente sofisticado, ele foi condenado a espalhar pedras ao redor de trilhos de trem. E diante disso, ele então interpreta a existência dele a partir dos vazios que vêm. E a partir disso, como buscar sentido, mas não sentido plural. Essa ideia de que existe um sentido para a vida humana no coletivo é bobagem, né? O que faz sentido para mim? E aí vem a grande dificuldade, talvez, de nós analistas, né? O que faz sentido para o meu analisando é um problema dele. A minha tarefa é permitir e fornecer meios para que ele alcance isso. E aí, como nós gostamos de nós, às vezes, ali nos colocarmos, dizer, mas é isso, e isso, né? Não permitimos, assim, que a pessoa sofra, né? Eu lembro da... O sobrenome dela é Homem. Me fugiu o nome Maria dela. Homem, não. Marília, Maria Miriam, Homem? Maria Homem. Ela sempre dizia assim, a gente procura, às vezes, solucionar o problema do ser humano. Nossa tarefa como psicanalista é permitir que ele sofra, mas que ele sofra por ele, não por mais ninguém, né? Então, eu diria que esse é mais ou menos o caminho. Filosofia antiga, pegar a religiosidade da Idade Média, porque a gente ainda, apesar de estarmos numa pós-modernidade, temos muitos lances da Idade Média que nos abarcam, né? Nós temos que conhecer um pouco da estrutura da Idade Moderna, por que os iluministas pensaram o que pensaram. Aí olhamos para Nietzsche, Schopenhauer, depois já mais recentemente Sartre, Foucault, o porquê é que eles são agora uma contra-resposta a um período que já não faz sentido, mas que ainda traz coisas importantes para a nossa existência, né? Então, é isso, eu acho. Puxando esse fio histórico, a gente vai conseguir olhar para o ser humano hoje e dizer, nós temos um método para encontrarmos um panorama. Só que esse panorama ele não faz sentido se formos colocar macro. A filosofia, a sociologia, a história são macro, né? O sociólogo vai dizer, os índios Kulina ali do Amazonas, eles funcionam assim, né? Um historiador vai dizer, a história do Brasil é essa. Um filósofo vai dizer, eu acredito que isso aconteça desse modo. Um psicanalista, ele conhece tudo, mas ele tenta transformar aquilo que é macro em micro, né? Como isso impacta a vida do sujeito. É lá a preocupação dele. Não importa se isso é grande, é o sujeito. É a partir desse sujeito que ele vai interpretar também o todo, né? Eu acho que essa é a grande diferença da filosofia para a psicanálise. Enquanto a psicanálise vai começar, enquanto a filosofia vai começar no que é macro e chegando e dizer o ser humano é assim porque ele começou assim, nós vamos dizer assim, o ser humano é assim, e aí isso vai acontecer ao seu redor, né? Então é uma imbricação diferente, mas com as mesmas, talvez as mesmas, quase as mesmas técnicas, mas com olhares diferentes. Ricardo, inevitável chega já com outra pergunta, engatando a partir do seu discurso aí, da sua explicação. Então, a verdade, ela cura ou reorganiza? Eu não sei se a verdade existe, essa é a grande questão, né? Eu acho que a verdade enquanto aletheia, como diriam os gregos do tempo bíblico, né? A verdade enquanto aletheia, ela cura. O problema é que é um remédio caro e nós não temos acesso. Muito bom. E dessa forma, a gente segue ainda, tivemos o programa que a gente conversou sobre Deus, Desejo e Desamparo,
E não Uhum. tem como não trazer a filosofia também nesse debate, nessa desconstrução moral e nesses princípios todos envolvidos que a psicanálise, inclusive freudiana, nega, né? É Uhum. contrária. Como é que a gente pode envolver a filosofia e todos esses questionamentos morais e religiosos e éticos dentro de um processo da nossa clínica que não quer pensar a religiosidade, que acha que tem que ser completamente separado? Eu parto do pressuposto de que existem coisas que não são separáveis, né? Por exemplo, eu não consigo olhar para mim sem dizer eu sou um ser humano religioso. Faz parte de mim. A minha religião não é a mesma que a sua, né? Mas a minha faz parte de mim e eu me compreendo enquanto ser humano a partir da religião que eu tenho. Com isso, eu quero dizer assim, para a constituição subjetiva do sujeito, a religião é importante. Para isso, o analista ele vai precisar compreender os pressupostos que levam aquele sujeito a pensar como ele pensa, sejam religiosos, morais, filosóficos, políticos e assim por diante. Isso não quer dizer que o psicanalista vai poder dar a sua opinião na religiosidade alheia, né? Por isso me escandaliza quando eu vejo, por exemplo, eu sou cristão, mas um curso de psicanálise cristã. Isso não existe, isso chega a doer os ouvidos, né? Não existe. A psicanálise, ela não necessita de adjetivação. Ela, sim, é um conjunto de métodos. Se a pessoa é religiosa e precisa de um aconselhamento religioso, ela vai no padre, vai no pastor, tem chama aconselhamento religioso, pastoral. Isso eles estão habilitados a fazer, né? A psicanálise é diferente. A psicanálise é um olhar para si só na procura de bases. E a clínica justamente é esse desnudar das bases, sem destruí-las, mas as expondo, para que se compreenda aonde está sendo construído o edifício que o sujeito vivencia, né? E aí, então, Maria Homem também tem uma grande frase que diz: a gente tem que cuidar com o pilar que a gente derruba às vezes. Pode ser um pilar muito problemático, mas a gente nunca sabe aonde está ancorada a nossa existência, né? Você tira, Caramba, você derruba. bom, muito bom. A religiosidade faz parte da vivência do sujeito, né? Seja ele que pense na imanência ou na transcendência. O filosofar, correntes filosóficas políticas fazem parte da constituição do sujeito. E a ele, apenas a ele devem se respeito, né? Então, a tarefa da psicanálise é fazer com que ele compreenda como isso impacta a vida dele, mas não sugerir ou implicar em transformações forçosas na sua existência. Ricardo, a clínica desmonta a ideia filosófica de autonomia do sujeito? Como é que você enxerga isso aí? Pelo contrário, eu acho que a clínica, ela intensiva, ela dá um up na ideia de autonomia, ou como dizia Kant, de maioridade. Ela possibilita que você pense por si só, né? Eu acho que essa é a grande sacada da clínica, é possibilitar que você compreenda o porquê você pensa o que pensa e como isso implica a tua existência, mas que tu continue pensando. E que a partir dessas bases reveladas e desnudadas, você consiga compreender e talvez escolher melhor, mas ela possibilita que você, então, escolha melhor, sabendo que, assim como o conceito de verdade talvez seja bonito no papel, mas não exista, a autonomia completa também não existe. Eu sempre sou escravo daquilo que eu penso, mesmo quando eu não sei por que penso, né? Eu sou escravo das possibilidades que estão ao meu redor, mesmo quando eu não consigo percebê-las, né? Então, é um conceito bonito e eu acho que a clínica auxilia no processo de emancipação, mas eu não consigo ainda crer de que isso possa ser algo alcançado na sua totalidade. Ok. Tem duas perguntas aqui que vieram de colegas que me deixaram bastante atravessado. Na verdade, tiveram 5 ou 6 perguntas, eu escolhi duas. A primeira é assim: quando a filosofia fala de liberdade e a clínica encontra repetição,
O que isso nos diz sobre a ideia de escolha do sujeito? Boa pergunta. O conceito de livre-arbítrio na filosofia, ele não é unânime. Na religião não é unânime, né? Nas correntes psicológicas não é unânime, na psicanálise também não é unânime. A ideia de repetição e de autonomia, eu acho que elas existem e coexistem a partir da ideia de que você pode optar em fazer a mesma coisa mesmo sabendo que aquilo te faz mal. E que você pode abrir mão, mas que às vezes você também já não consegue mais abrir mão daquilo que você, né? Essas quase adicções da vida, elas são simplesmente reflexo daquilo que nós clareamos ou não clareamos sobre a nossa existência. Né? Eu acredito que tudo isso dentro da clínica é como se fosse uma lanterninha. A gente se preocupa com as coisas, né? Mas eu consigo dar atenção a uma, duas no máximo, né? Homens nem sei se é uma direito, olhando, vasculhando, procurando. Mas enquanto eu foco em algum lugar, todo o resto da minha psique, ela está desguardada no inconsciente, né? Então, às vezes, nós nem percebemos aquilo que ocorre ao nosso redor. Então, as ideias de repetição, de autonomia, elas coexistem e elas entram em choque, caminham junto e entram em choque de novo. E eu acho que essa é a grande condição da vida. Como caminhar, como aprender a caminhar com as duas sem perder a ideia de que a gente busca autonomia, mas que a gente talvez nunca consiga de verdade. Muito bom. E outra pergunta que eu selecionei, Ricardo, que me chamou a atenção também foi: o encontro com o inconsciente transforma o modo como um filósofo pensa a verdade? Se o filósofo for alguém que compreenda a existência de uma verdade, eu diria que sim. Se não, também. Porque a verdade é um conceito hermenêutico muito complexo, muito complexo. E ela parte de um construto que só pode ser alcançado a partir do inconsciente. Ou seja, aquilo que é verdade para mim, não necessariamente seja para você, né? E isso nós temos exemplos ridículos, mas que nos mostram, né? Quem é o melhor time de futebol, por exemplo? Para mim é o Palmeiras, para outros é o Flamengo, mas eu tenho consciência de que é o Palmeiras e para mim é uma certeza. E se para coisas tão fajutas a gente tem essas ideias, esses construtos tão bem elaborados que se tornam verdades, e uma verdade nada mais é do que aquilo que eu acredito, né? Imagina para coisas que são mais complexas. Eu diria que um filósofo, ele nunca vai dizer que encontrou a verdade. A partir do momento que ele diz eu encontrei a verdade, ele não deixa de existir, porque nós trabalhamos com aquilo que é possível de ser estudado. E quanto mais se aprofunda sobre algo, mais se percebe que a vastidão do que não se conhece, aquilo é maior do que aquilo que se conhece, né? Então, a filosofia, a psicanálise, elas são luzes apontadas sempre na tentativa e erro. Filosofia nada mais é do que a tentativa e erro. Eu acredito que a verdade está ali. Aqui vai, aqui eu dou com o nariz no muro. Eu tenho que retornar. Dou com o nariz no muro, tenho que retornar, né? Eu acho que a psicanálise, ela é desse modo também. A gente caminha tentando encontrar a verdade, de vez em quando a gente dá com o nariz no muro e tem que retornar tudo. Então, a ideia de uma verdade na filosofia, ela é sofisticada, muito sofisticada. Muitos vão dizer que encontraram a verdade, mas sem perceber que o momento em que dizem eu encontrei a verdade, eles acabam com toda a estrutura de pensamento da filosofia, com todo o espanto, com toda a dúvida, com toda a crise. E aí eu lembro da propaganda do canal Futura, né? Não são as respostas, ou seja, não são as verdades que movem o mundo, são as perguntas, são as incertezas, e também no ser humano, né? Se no macro é assim, o ser humano também, o que move ele são as incertezas. A gente só levanta e vai trabalhar, porque a gente não sabe se amanhã vai ter comida, né? Se nós tivéssemos certeza que se tivéssemos comida, o resto da vida ninguém trabalharia.
Muito bom. Ricardo, essa nossa prosa está chegando ao fim. Uma aula incrível. Eu estou bastante impressionado com a perspectiva que você traz, porque aproxima a nossa psicanálise de algo possível dentro de conceitos filosóficos que determinam, inclusive, a nossa estrutura. Uhum. E reforça, inclusive, a identificação de que a gente precisa, sim, fazer uma imersão na filosofia para poder ampliar Uhum. essa É, perspectiva diante da nossa clínica também. sim. E aí eu tenho uma última pergunta que eu preciso fazer, essa anotei especialmente, que eu queria tirar essa dúvida contigo. Há algo na experiência clínica que escapa totalmente à linguagem filosófica e que só se sustenta no silêncio, na escuta ou na transferência? Silêncio e escuta são filosofia pura. Transferência, filosofia pura, Eu apostei nessa. né? Porque tudo isso é interpretação. Tudo isso é interpretação, né? E às vezes, talvez a gente mais consiga sentir o que é a filosofia, o que é o espanto, né? Eu gosto da ideia de filosofia como espanto, como escândalo, quando a gente não tem mais o que falar. Quando a gente está ali naquele, bom, é isso, eu não consigo mais traduzir. Ali, como tudo é linguagem, como diria o grande Lacan, ali nós encontramos talvez a vertente filosófica da linguagem ampla, dizer, só sobrou a contemplação, né? Mais nada. Mas tudo isso é filosofia pura. Talvez mais filosofia do que os grandes tratados de David Hume e assim por diante, né? Muito bom. Então, talvez o grande ensinamento desse nosso diálogo entre a filosofia e a psicanálise seja o reconhecimento de que o humano não se deixa capturar por completo. Não. A filosofia nos ajuda a formular perguntas fundamentais. A clínica nos lembra que essas perguntas doem, insistem e se repetem. Onde o pensamento busca sentido, o sintoma revela o resto. Freud não substitui a filosofia, mas a desloca. Ele nos obriga a aceitar que nem toda verdade é clara, que nem todo saber liberta e que nem todo sofrimento se resolve com compreensão. Uhum. Às vezes, sustentar a pergunta é mais ético do que apressar uma resposta. E eu queria saber, então, meu amigo, quem é Ricardo Brozovski? Como é que a gente acha o Ricardo? Ah, sim. Bom, ah, eu acho que a filosofia e a psicanálise são como um cachorro que corre atrás do rabo, do próprio rabo, né? Ele nunca alcança. O dia que ele morder, ele vai soltar porque vai doer, né? Mas o Ricardo Brozovski é um ministro religioso, luterano, bacharel em teologia, em filosofia, terminou agora esperando só a formatura do bacharelado em psicanálise, um mestrando em teologia que trabalha a relação do aconselhamento pastoral e da psicanálise na tentativa de superação do vazio existencial humano na pós-modernidade, né? Alguém que peregrina por aí, né? Como diria o grande Renato Russo, já morei em tanta casa que nem me lembro mais, né? Eu só não moro mais com os meus pais, mas o resto é tudo verdade, né? Eu não tenho redes sociais, eu excluí, eu confesso que eu fico muito tranquilo e feliz com isso, me dá muito mais tempo para viver de verdade. Eu tenho um canal no YouTube que de vez em quando aparece alguma coisa por lá, né? Mas Você assim, pode se alguém indicar quiser, qual é o link? Ricardo Brozovski, só procurar lá, Brosowski. A gente aprende a escrever quando está na sexta série, né? Pode procurar lá. O meu ganha-pão principal não é a clínica, mas se alguém quiser, o nobre colega tem meu telefone, pode entrar em contato com ele, ele vai ter o prazer inenarrável de passar o meu telefone também para vocês, né? Passarei. Então, é isso. Se tiver mais alguma pergunta sobre quem é o Ricardo, essa é a minha casca, né? É muito bom, muito bom. Ricardo, eu não tenho como agradecer. Quando a gente fez o programa Deus Deseja de Desamparo, eu tinha percebido como era interessante essa perspectiva de mundo diante da sua formação, diante da sua fé, da sua religiosidade, mas como você consegue enxergar isso tudo para além daquilo que formalmente a gente estabelece.
Uhum. E eu estava esperando, antes de fazer um segundo momento do Deus, Desejo e Desamparo com os demais colegas, trazer você em especial para a gente debater sobre filosofia, até porque quanto mais a gente estuda a psicanálise, mais a filosofia se apresenta junto, e também porque eu queria essa sua experiência, não só prática, porque tu é inteligente pra caralho, Obrigado, obrigado. mas para trazer para a gente também uma perspectiva mais ampla desse diálogo entre psicanálise e filosofia, e como essa multidisciplinaridade precisa acontecer para a gente acontecer na nossa clínica também. Exato. Eu só consigo, e não completamente, mas eu só consigo ter ideia do que é o outro sujeito a partir do momento que eu conheço a cultura dele, a história dele, a fé dele, a família dele, como ele se relaciona com os outros. E isso só se dá a partir do momento que eu conheço a minha fé, a minha religiosidade, a minha crença, a minha forma de se relacionar, como eu me constituo, o que eu quero, e eu consigo entender, isso é meu, aquilo é dele. Eu não posso dar o que é meu para ele, porque ele vai virar alguém independente de mim, mas eu também não posso absorver o que é dele para mim, porque senão eu vou ficar doente, né? Então, esse conhecimento amplo do que se é, do que o outro é só isso que possibilita a psicanálise e a filosofia existirem. Maravilha. Muito obrigado, Ricardo. Um prazer imenso receber você. Peço aos nossos colegas, a quem estiver assistindo, se inscreva no canal, compartilhe, curta. Compartilhe principalmente que esse tipo de assunto aqui é importante que mais gente veja, não só da nossa área, mas pessoas que se envolvem diretamente com entender a compreensão, a jornada do ser humano, suas angústias, a lida, que pensam um pouco mais desse óbvio, desse social que a gente vive, meio feijãozinho com arroz. Oportunize que essa entrevista aqui com o Ricardo Brozovski se amplie. Eu pronunciei 10 vezes Ricardo Brozovski, para pronunciar correto, Brozovski. Brozovski, exatamente. Brozovski. Ricardo, um grande abraço, muito obrigado. Prazer é todo meu. Um grande abraço a todos vocês. Até breve. Pronto, agora eu corto. Velho, tá inteligente pra caralho. Valeu, Eu fico, obrigado.